Eis a questão: mulher de pastor é pastora? Olá, gente, tudo bom? Vamos seguir aqui a nossa saga de reformadoras. Perfeito aqui. Gente, eu acabei de esprear isso aqui por causa dos mosquitos. Então, se eu começar a espirrar, tossir, ignorem, por causa que eu acabei de me infectar aqui nesse momento, tá? Deve ter muito mosquito por aqui, gente. Então a gente tem que dar um jeito, né? Bora lá. Então, se você já viu o nosso vídeo falando das evangelistas e já viu o nosso vídeo falando das rainhas, vamos agora para a parte talvez mais importante deste momento aqui de reformadoras, não sei dizer, que é falar das esposas dos pastores. Então a gente vai pro terceiro capítulo falando das esposas dos pastores, e eis a questão: mulher de pastor é pastora? Mulher de pastor tem que pregar? Mulher de pastor tem que ter um ministério feminino na igreja? Vem comigo. Então bora lá, gente, continuar. Então, se você já viu o vídeo anterior a esse, você vê a história da vida conturbada das rainhas. Então vamos agora para um momento mais leve, um momento mais suave, um momento mais feliz deste canal, desses vídeos, né? Que é o que? Fala das esposas dos pastores, que eram mulheres casadas com homens convertidos, diferente das rainhas que tinham lá sua vida conturbada. Mas se a gente for ver a história, não só na história dos reinados, das monarquias, mas se a gente for ver a história das rainhas, da corte, dos reinados, enfim, não apenas na história, mas também na própria Bíblia, né? A gente vai ver que sempre foi bem conturbado mesmo a vida dos reis, né? Permeado ali por imoralidades, por contendas familiares, né? Por casamentos, às vezes por interesse político, né? A gente tem um exemplo na Bíblia do próprio Herodes, né? Herodes que se relacionou com a mulher do seu irmão, né? Sua cunhada, né? Ali numa festa completamente sensual. Ele seduzido por sua sobrinha, talvez, a filha de Herodias, acaba entrando numa situação meio complicada ali, onde elas pedem a cabeça de João Batista, né? Nós sabemos que um homem inocente, um homem de Deus, né? O grande profeta que Jesus falou que dos nascidos de mulher não houve ninguém igual a ele, perdeu ali sua cabeça por conta da sensualidade que existia ali, né, na corte, no tempo de Herodes, né? Não foi diferente com as rainhas, né, que mesmo convertidas tiveram vidas bem conturbadas, bem complicadas, né, ali no seu ambiente familiar, né, que muitas infelizmente tiveram que casar por contextos políticos, né? Mas enfim, mas foram convertidas e que puderam viver para a glória de Deus, mesmo numa situação familiar conturbada. Diferente das esposas dos pastores, que tinham uma condição financeira menor, que tinham uma vida às vezes mais simples, a não ser a esposa de Lutero, né? Catarina von Bora, Lutero, por conta dos livros, Lutero acabou tendo uma vida boa, né? Financeiramente falando, mas enfim, muitos perseguidos, né? Eu vi um podcast da Ruth Salviano falando das esposas, né, dos pastores, que quando elas casavam, elas meio que assinavam para si também uma sentença de morte, né? Casar com um protestante era meio que assinar uma sentença de morte, porque os protestantes eram perseguidos, eles eram acusados de crime de heresia. Nós temos ali a guerra dos huguenotes contra os católicos, né, que a gente falou no vídeo anterior, que tinha uma rainha que era líder dos huguenotes, que muitos morreram, né? Nós tivemos mais ou menos cerca de 20 a 30 mil assassinatos ali, huguenotes mortos, né? Então, assim, ser protestante era sentença de morte. Então, uma mulher que era casada com um pastor, né, com um pastor protestante naquela época, ela tinha que ser convertida. Não tinha como ela não ser convertida, porque era assinar uma sentença de morte. A qualquer momento ela poderia morrer. Havia perseguição, a perseguição estava muito intensa. Então nós temos aqui mulheres crentes, mulheres convertidas, porque para ser pastor você precisa ter ali, governar bem a sua casa, né? Como diz 1 Timóteo capítulo 2 ou 3 por ali.
Então, para um homem governar bem a sua casa, ele precisa estar casado com uma mulher crente, né? Porque senão a própria mulher dele já não vai dar um bom exemplo, né? Então, aqui nós estamos falando de casais crentes convertidos. Então, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio a dificuldades até mesmo financeiras, eles eram felizes. Eles poderiam, de fato, representar aquilo que diz Efésios 5, né? A alegoria de Cristo e a igreja, porque nós temos o homem que era convertido, né, os pastores, nós temos as esposas deles que também era convertida. Então as esposas dos pastores poderiam ser na prática o que Efésios capítulo 5, verso 22, 23 nos ensina, né, que nós mulheres somos a alegoria na igreja. Então elas poderiam ser de fato a alegoria da igreja na prática por estarem casadas com homens convertidos, né? Então, sem mais demoras, vamos lá continuar nossa saga de Ruth Salviano. Nós vamos por 3º capítulo. Então, se você está começando a ver por esse vídeo... Ai, veneno, gente. Então, se você está começando a ver por esse vídeo, volta aí um dos vídeos anteriores, veja das rainhas, veja das evangelistas, veja a introdução que eu dei também antes, né? Citando aí algumas mulheres da Bíblia, né? Como exemplo, né? Para mostrar que isso aqui não é feminismo, não é revolução das mulheres, não é empoderamento feminino no sentido ruim da frase, mas são mulheres bíblicas que se converteram, que foram importantes para a história da igreja. Então, diferente das rainhas, diferente das evangelistas, nós temos talvez as mulheres mais escondidas, como eu posso dizer? Aquelas que não foram tão vistas assim pela sociedade, né? Então, completamente diferente, já respondendo a pergunta que eu falei no primeiro vídeo, né? É mulher de pastor é pastora, mulher de pastor prega, mulher de pastor tem ministério de mulheres? Nem sempre. A grande maioria delas eram apenas donas de casas, até porque elas tinham que aceitar a missão do seu marido, que era ser pastor, que era pregar, que era cuidar de um rebanho. Então, se elas tinham maridos que eram de fato convertidos e que eram líderes, elas não teriam a necessidade de fazer nada mais do que ser uma boa dona de casa, né? Esse fardo leve, esse jugo suave, né? Que a palavra de Deus nos proporciona, né? Então, basicamente, elas eram donas de casa. Elas cuidavam dos seus filhos, elas eram hospitaleiras, né? Elas recebiam muitos dos pastores, muitos dos que estavam até sendo perseguidos ali nas suas casas. Elas forneciam alimento, forneciam estadia, né? Elas eram companheiras dos seus maridos, claro, porque se tratando ali também de uma situação de perseguição, elas tinham que ser realmente um ombro amigo para eles também, né? Já que muitas vezes eles poderiam se encontrar até mesmo sozinhos, né? Mas elas tinham muito conhecimento teológico, tá? Elas, justamente por serem as próprias esposas deles, né, elas tinham muito conhecimento teológico, né, porque eles, antes de pastorear uma igreja, eles precisavam pastorear a sua própria casa, né. E uma delas que a gente vai citar aqui era uma ex-freira. Por serem freiras, elas tinham conhecimento das línguas originais, como o grego, como o hebraico, como o latim. Então eram pessoas realmente estudadas, que conheciam muito bem as línguas, né, e tudo mais, mas que não existia o pastorado, porque se você já está aqui há muito tempo nesse canal, você sabe como eu defendo que pastorado feminino não existe. Ah, Andressa, mas aqui na minha cidade não existe. Ah, Andressa, mas aqui tem um monte de... Não existe. Então vem comigo. Capítulo 3, então, do livro Reformadoras de Ruth Salviano. Aqui nós temos Lutero com a sua família, tocando ali o seu instrumento, acho que é um violão que ele tá tocando, um banjo, sei lá qual o nome disso daquela época. Aqui, juntamente com sua esposa, Catarina Vambora, que já, eu acho que é a mais conhecida aqui, né, da internet, né, dos grupos aí de cristãos reformados daqui, acho que ela é a mais conhecida. Porque Lutero fazia questão de que a sua esposa fosse mencionada junto com o nome dele, por ela ter sido muito importante na vida dele para a continuação do seu ministério, né? Então, se você viu também a minha série de vídeos aqui, foram 3 vídeos apenas, né? Vídeos aqui falando sobre submissão bíblica,
você vai ver ali que uma mulher crente, né, uma mulher que se submete ao seu marido, que também é crente, né? Então quando a gente tem os dois que é crente, né, fica muito mais fácil, né, a convivência. Você vai ver ali que submissão não tem a ver com subserviência, como eu falei lá, né? Eu cito desde Gênesis capítulo 2, que foi quando a mulher foi criada, né? Por que nós mulheres fomos criadas? Nós fomos criadas para ser auxiliadoras idôneas, é para isso que as mulheres foram criadas. Se elas foram criadas para ser auxiliadoras idôneas dentro da sua casa, naturalmente elas serão também auxiliares na igreja e na sociedade. E quando a gente pensa em auxiliar, assim como eu falei lá nos vídeos, então eu peço que você vá lá ver com mais calma. Quando você pensa em auxílio, você pensa aquele auxílio que Salmos mostra pra gente, né? O Senhor é o meu socorro, bem presente em dias de angústia. Ele é meu auxílio e Deus meu. Então é esse tipo de auxílio, até porque a palavra que é usada ali é a mesma, né? Não conheço o hebraico, mas eu confiei nos mestres que me falaram que é a mesma palavra. Então... auxiliador ali é o mesmo sentido do que Salmos propõe, né? Deus é meu auxílio, Deus meu. Por quê? É aquela situação de alguém estar num momento difícil e que ele só pode sair daquele momento difícil se vier alguém ali em auxílio, né? No seu auxílio. Então, as mulheres, as esposas foram criadas para isso, né? Então, a gente tem ali os pastores que tinham uma missão, que era pastorear o rebanho de Deus. E se tratando da reforma protestante, né, é claro que o pastor, ele ultrapassa épocas, né, porque a gente sempre vai ter pastor enquanto houver igreja, né, enquanto Jesus não voltar teremos pastores, né, que nada mais são do que servos de Deus que estão ali para servir o povo de Deus, tá, gente? Pastor não é ali um ser elevado, não é o cabeça da igreja, tá? O cabeça da igreja é Jesus Cristo, ele está ali para servir o povo de Deus. Então, um pastor tem a missão de servir o povo de Deus, assim como foi na Reforma Protestante. As suas mulheres eram muito importantes. E você está falando aqui da Reforma Protestante, que é o tema aqui do livro, né? Eles eram perseguidos, ameaçados de morte. A gente vê aqui que Lutero, assim como Calvino, não morreram. Por quê? Porque eles tiveram que fugir da sua cidade, né, natal, porque senão eles teriam morrido. Então foi um momento muito difícil para muitos deles. E aí, nesse momento tão difícil, eles precisavam o quê? De esposas, não apenas esposas, mas esposas crentes, confiantes no Senhor, que pudessem ali auxiliar eles nesses momentos tão difíceis que era não apenas pastorear uma igreja, mas ao mesmo tempo serem perseguidos, que é o que estava acontecendo, né? Então vamos começar. Vou começar lendo aqui um trechinho logo do começo do capítulo que a Ruth traz aqui pra gente, que é bem interessante, que fala assim: ser Hausfrau, que é dona de casa, acredito que seja dona de casa em alemão, porque, né, Hausfrau, alemão é agressivo, né, gente? Alemão, você vê que alemão é agressivo. Hausfrau, dona de casa. Tinha um significado diferente daquele que conhecemos hoje. Dona de casa significa ser administradora de todos os bens da família, de casas, de terras, de animais, inclusive da produção intelectual do marido, pois era ela, Catarina, no caso Catarina Vambora, quem negociava com editores dos escritos de Lutero e controlava o orçamento da família. Então aqui a gente vai falar sobre Catarina. Catarina é a nossa segunda personagem desse capítulo. E ela foi uma mulher, assim, na prática, exatamente igual à mulher de Provérbios 31. Então, se você me segue lá no Instagram, você vai ver que lá eu falo bastante sobre feminilidade bíblica, né? Às vezes, esses videozinhos curtos, né? Que aqui no YouTube a gente traz, eu trago alguns shorts, né? Mas lá no Instagram eu falo mais, né? Então, se você me segue lá no Instagram, você já viu, eu coloquei alguns vídeos, né? Não apenas um, mas alguns, falando sobre a mulher ali, feminilidade bíblica, a mulher de Provérbios 31. Teve um vídeo específico também que eu coloquei lá, que eu lembro sobre, trago à memória a diferença entre mulheres feministas, conservadoras e protestantes. Porque a gente está rodeado na nossa cultura ultimamente de um oposto, tão oposto do feminismo. A gente ficou meio assim, meio avesso ao feminismo, e a gente caiu no oposto, que seria o conservadorismo. O conservadorismo é a mesma coisa que catolicismo. Então você vai ver que a maioria das pessoas que defendem o conservadorismo aqui no Brasil, eles são católicos.
né? Só que o catolicismo ou conservadorismo não tem nada que ver com protestantismo. Então a gente tem aqui Catarina von Bora, por exemplo, ela foi na prática a mulher de Provérbios 31, aquela mulher perfeita, aquele ideal de feminilidade bíblica. Mas ela não era uma conservadora católica. Então, diferente dessas conservadoras que a gente tem visto aí pela internet, aquela mulher mansa, meiga, que faz bolinho no fim da tarde, que se veste com um vestido florido, a mulher de Provérbios 31, que a Bíblia nos mostra, é aquela mulher que coloca a mão na terra, ela planta uma vinha, entendeu? Às vezes chega o fim do dia, ela tá com a mão ali meio suja, porque ela tava ali plantando, né? Ela compra um terreno, ela conversa ali com mercadores, né? Aquilo que ela produz para sua casa vira lucro, vira renda para sua família, né? Então a Bíblia fala que ela produz roupa para os seus filhos, para sua família, mas o que ela faz é tão bem feito que ela também vende e ela arrecada lucro para sua casa. Então ela é uma comerciante, ela é uma empresária, ela planta uma vinha, ela cuida dos filhos, ela dá ordem às suas servas. Então ela é uma dona de casa, você vê? Mulher de Provérbios 31 é uma dona de casa igual Catarina von Bora, que nós vamos falar aqui, mas não é uma conservadora católica como a gente está acostumado a ver por aí, aquela mulher que fica só em casa esperando o marido bancar tudo, né? Nem sempre a gente vai ter numa família um homem que tenha condições financeiras de bancar tudo sozinho, né? E não há nada de errado em uma mulher ajudar o seu marido financeiramente, claro, contanto que ela não tome a autoridade da casa, né? Mas não há nada de errado com isso, o trabalho é digno, né? O trabalho dignifica o homem. Tanto que quando Deus fez ali o jardim do Éden para Adão cuidar, Deus dá ordem para Adão cuidar do jardim e ele fala, não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só nessa missão de cuidar do jardim. Então eu vou fazer uma auxiliadora que o auxilie a cuidar desse jardim, porque não é bom que ele esteja sozinho aqui nessa missão. Então ele faz Eva com a mesma missão, ajudar Adão a cuidar do jardim. A Eva também cuida do jardim. Então, já que eu tô falando muito sobre Catarina von Bora, então vamos já falar sobre ela. Na verdade, a primeira personagem aqui do livro é Catarina Zell. Mas já que a gente tá aqui falando sobre Catarina von Bora, então vamos embora. Precisava fazer essa piadinha, né? Essa piadinha aí. Enfim, vamos lá. Então, Catarina von Bora era uma ex-freira que a mãe dela, né? A mãe dela morre e aí o pai dela, quando se casa novamente, decide ali enviar sua filha para um convento como uma forma de meio que se livrar ali da menina, da responsabilidade, né? Eu acho que ela tinha mais uma irmã também. Enfim, Catarina foi enviada para um convento quando o pai dela casa novamente, né? Como uma forma ali de se livrar da sua filha, né? Ali do primeiro casamento. E aí ela vai para um convento sem a sua vontade, aos 10 aninhos de idade. E ela, né, ela fala dela mesma, né, que ela se tornou uma freira enclausurada, porque ela foi enviada para o convento aos 10 anos de idade, né, pelo pai. E aí depois ela foi transferida para um outro convento. Nesse outro convento que ela foi transferida, ela diz que ela era como se fosse uma prisão, ela se sentia realmente presa ali, né? E enfim, ela não gostava daquela vida de convento que ela vivia, né? A gente falou nas evangelistas ali sobre Maria Dentierre, que também era uma freira que se converteu, né? Que casa com um pastor, depois casa com um diácono, que mais pra frente vira um pastor, né? E ela fala que a vida do convento era uma vida miserável, né? Uma vida de hipocrisia. Então era a mesma coisa que acontecia aqui com Catarina von Bora. E aí ela se depara com os escritos de Lutero, ali começam a se difundir os escritos de Lutero, e como a maioria das pessoas que a gente vai ver aqui acaba não apenas se convertendo, provavelmente Deus já estava trabalhando ali no coração deles, né? Mas vem aquele estalo, né? Olha, Lutero tem razão, né? E aí foi a mesma coisa que aconteceu com Catarina, né? Ela se depara com os escritos de Lutero. Mas como a gente vai ver aqui, a personalidade dela é uma personalidade de uma pessoa forte, né? Que a gente fala de uma pessoa que tem um temperamento forte. Então ela é uma mulher muito assim ativa, muito vamos fazer, vamos acontecer, sabe? Diferente, por exemplo, de Idelete, que a gente vai ver aqui daqui a pouco, que é a esposa de Calvino. Mas enfim, Catarina, quando ela se depara com os escritos de Lutero, ela também evangeliza
as freiras ali do convento, né? Então, quando ela decide sair do convento, né, na verdade ela foge do convento com a ajuda de Lutero, ela não foge sozinha, ela foge com algumas freiras que também ali foram evangelizadas, não apenas pelos escritos de Lutero, mas pela própria Catarina, que havia se convertido aí no convento. Então vamos ver aqui na página 122, diz assim: foi assim que Catarina conheceu os ensinos da Reforma. Ela e mais 11 freiras foram impactadas e transformadas pela doutrina evangélica. Com a consciência inquieta, buscaram o conselho de Lutero, que as aconselhou a fugir e garantiu que as ajudaria. Porém, essa não era uma missão tão fácil. Na época, auxiliar freiras a escapar era crime, o que poderia levar à execução. Mas Lutero contou com a assistência de Leonardo Kopp, um mercador que entregava barris de arenque defumado e era conselheiro municipal de uma cidade que ficava entre o convento e Wittenberg. A fuga aconteceu na véspera da Páscoa de 1523. Kopp, chamado por Lutero de ladrão abençoado, foi realizar suas entregas e voltou com as freiras escondidas em sua carroça coberta. Dessa maneira, elas escaparam da clausura e encorajaram outras freiras a fazer o mesmo, né? Então, elas ali livres, né, puderam encorajar outras, né, lideradas provavelmente pela própria Catarina, que já tinha um ar meio impetuoso, assim. Catarina era bem agitada, vamos gente, vamos, ela era assim, né, era a personalidade dela, né. Enfim, aí a continuação da história foi que, como as 11 freiras ali estavam longe do convento, longe de suas famílias, a única opção para elas era encontrar um casamento. Então Lutero conseguiu encontrar maridos bons, até para 11 das freiras, né, porque com Catarina era 12, mas Catarina era muito exigente, porque ela era muito sagaz, essa menina. E aí ela queria alguém que fosse crente. Ela falou, vou casar com esse homem, mas esse homem nem crente é, como é que eu vou casar? A Bíblia fala que eu tenho que me submeter, vou submeter a quem não é crente? Como assim, a bichinha? Né? E aí aqui fala assim, a ex-freira, né, Catarina, então mudou-se para outra casa e trabalhou cuidando de crianças, enquanto Lutero, com auxílio do amigo Nikolaus von Asmendorf, continuou a procurar um esposo para ela. Quando Lutero, por intermédio de Nikolaus, sugeriu à moça que se casasse com o pastor Gaspar Gletz, ela recusou, por não ter nenhuma afeição. Ela não tem afeição para esse cara, eu não quero casar com esse cara. Catarina enviou de volta um recado ao reformador alemão dizendo estar disposta a casar com Nikolaus. Sim, a Nikolaus era quem estava ajudando o Lutero aqui a achar uma esposa para ela. Então, ó, ou eu caso com Nikolaus, ou eu caso com o próprio Lutero. Pois aí eu não quero casar, não. Mulher era decidida, né? Ou se não quisesse, com o próprio Lutero. Apesar de ser contra o celibato dos clérigos, Lutero não tinha nenhum interesse em casar. E ele riu da mensagem. Mas com o passar do tempo, ao ver outros monges se começou a considerar a ideia. Mesmo sendo 16 anos mais velho que Catarina, Lutero acabou por pedir a jovem em casamento. A princípio, eles não estavam tão apaixonados, e a decisão do reformador ocorrera, segundo suas palavras, para fazer a vontade de seu pai, irritar o Papa e afligir o diabo. Então era de pirraça, eu vou casar de pirraça. Catarina, por sua vez, achava Lutero um homem decente, que seria um bom esposo. O amor veio com o tempo e eles se amaram mais do que poderiam ter imaginado. A cerimônia de casamento se realizou em 13 de junho de 1525, apenas 12 dias depois do pedido. Lutero tinha 42 anos e Catarina 26. O casal foi morar no antigo mosteiro agostiniano em Wittenberg, que ganhou de presente do príncipe Frederico. Então a gente vai ver aqui que eles tinham uma casa enorme, né, que era um ex-convento nessa casa, e com os livros de Lutero, né, que se difundiram por toda a Europa, eles tiveram uma boa condição financeira.
né? Mas o que acontece? Catarina também ela era uma comerciante, né? Ela não só comercializava os livros de Lutero, né? Ela ela que organizava toda a renda da família, né? Então a família era muito próspera por causa dela, né? Eles tinham também uma cervejaria que era da própria Catarina, né? As pessoas falam que era Lutero que tinha a cervejaria, mas não era Lutero, não, era Catarina. A cervejaria era de Catarina, né? A mulher de Provérbios 31, né, gente? É ela que plantava uma vinha, né? Em Provérbios 31, plantava uma vinha e aquilo rendia lucro. No caso de Catarina, era cevada, né? Ela plantava cevada, transformava em cerveja que virava lucro. No nosso Brasil, bebida alcoólica, algumas, né? São considerados errados, né? Antigo. Até por uma questão de ser um país quente, né? As pessoas se embriagam com facilidade e a embriaguez, de acordo com a palavra de Deus, é pecado, né? Mas aqui na Europa, muitos protestantes bebiam cerveja, assim como os próprios católicos também. Era mais, por ser país frio, provavelmente é mais difícil de se embriagar, porque o problema da bebida é a embriaguez, né? Embriaguez que é pecado, né? Enfim, isso aí pode dar um bafafá, gente. Mas mais pra frente eu posso falar sobre o movimento da temperança que aconteceu ali nos Estados Unidos, que foi quando começou a se associar, né? Bebida alcoólica com não crentes, né? Foi aí que começou, né? Muitos crentes, entre aspas, né? Estavam bebendo até se embriagar. Muitos deles eram péssimos pais de família, péssimos maridos, péssimos tudo. E aí começou esse movimento da temperança que foi feito por mulheres. Mas enfim, isso desencadeou, foi também pauta do movimento feminista, enfim. Mais pra frente eu posso trazer um vídeo só sobre isso. Mas voltando aqui, vou falando sobre Catarina. A continuação aqui do livro fala: Catarina foi uma excelente auxiliadora na difícil jornada de Lutero. Em razão da constante luta pela reforma, ela estava ao seu lado nos momentos de doença, nas depressões e excentricidades, e era muito habilidosa com ervas, cataplasmas e massagens. Se você viu meu vídeo aqui falando sobre a era medieval, caça às bruxas aqui na internet, você vai ver que as mulheres que sabiam usar ervas medicinais nessa época, era medieval, eram consideradas bruxas. Então, aqui já fez Catarina se revoltar. Só essa situação já deve ter feito Catarina se revoltar com o catolicismo, né? E isso aqui, o fato dela saber usar ervas, fazer massagens, já era considerado bruxaria na era medieval. Se não fosse o protestantismo, ela poderia ser morta, né? Por causa dessa lei da era medieval. Vai lá ver o vídeo, eu explico melhor lá. Enfim, continuação aqui fala que ela foi uma excelente esposa, uma excelente auxiliar. Lutero faz questão de que o nome dela seja lembrado, né, quando ocorresse ali, quando contassem, né, o que aconteceu na época da Reforma Protestante. Se o nome dele fosse lembrado, ele fazia questão que o nome de Catarina fosse lembrado também, porque ela foi muito importante na vida dele, né? Eles tiveram 12 filhos, eles tiveram 6 filhos. E depois Lutero adota, né, os seus sobrinhos, porque a sua irmã e o seu cunhado morrem, né, e de uma enfermidade. E aí eles acabam com 12 filhos, né, porque eles adotam 6 filhos ali, seriam sobrinhos de Lutero, né. E só que 2 dos seus filhinhos morrem. Elizabeth morreu antes de completar 1 ano, o que devastou o coração dos seus pais. Madalena, que era um encanto do lar, faleceu com cerca de 12 anos. Quando ela adoeceu, o aflito Lutero ergueu uma súplica aos céus, dizendo: Eu a amo profundamente, bom Deus. Se, porém, é do teu agrado levá-la, de boa vontade a darei. E disse a filha amada: Querida Helena, minha filhinha, preferes permanecer aqui na terra com teu pai ou desejas ir ter com o Pai Celestial? Seja o que Deus quiser, foi a resposta da filha. Quando depositou no caixão, Lutero disse: Querida Helena, terás de ressuscitar e brilharás como uma estrela, como um sol. Sinto-me feliz em espírito, embora muito triste na carne.
Então, a gente tem aqui o testemunho da filhinha dele de 12 anos, que já era convertida mesmo sendo tão novinha, né? E aí essa é a história. Catarina, ela começou a comprar terrenos, né? Catarina, ela é demais, né, gente? Não parava aquela menina, não parava. E aí ela começou a comprar terrenos, por quê? Por conta da diferença de idade que ela tinha com o Lutero, ela sabia que ela seria viúva logo, né? Brevemente. E aí, se você não viu ali meus vídeos sobre o caça às bruxas, né? Os bens das mulheres, elas estavam atrelados ao marido. Então, uma vez que o marido morreu, ela perdia tudo, ela perdia os bens, perdia tudo, né? Então, ali ela, com medo de que depois que Lutero morresse, ela passasse dificuldades financeiras, ela comprou muitos terrenos e colocou no nome dela. Só que o fato de, era medieval, né, não tinha essa coisa de mulher ser independente, né, do marido, né, até hoje, assim, em algumas partes, né, de acordo com a palavra, não é correto, né, mas enfim, se tratando de bens, de lucros financeiros, né, a mulher não era independente do marido, né, então, mesmo estando no nome de Catarina, esses bens, né, quando o marido dela morreu, ela passou ainda algumas dificuldades financeiras, né, por conta dessas leis, né, da era medieval. Mas, assim, como ela era muito hábil com finanças, né, ela era muito sábia, né, com relação à administração do lar, como viúva, né, e cuidou muito bem de seus filhos, dos seus sobrinhos, né. Aqui fala, Lutero morreu em 18 de fevereiro de 1546, longe de casa, o que não permitiu a Catarina estar com ele no momento de sua morte. A notícia a deixou desolada. Ela escreveu uma carta para a cunhada Cristina Vambora, enfatizando sua dor e aflição. Não consigo nem beber, diz ela, né? Nem beber, nem comer. Além disso, também não consigo dormir. E se eu tivesse um principado ou mesmo um império, eu não me sentiria tão mal por perdê-lo como me sinto agora, que o nosso querido Senhor tomou esse amado e querido homem de mim, e não somente de mim, mas do mundo inteiro. Quando penso nisso, não posso evitar a angústia e o pranto, seja para ler, seja para escrever, como Deus sabe. A morte do esposo deu início aos anos mais difíceis de sua vida. Lutero morreu tranquilo, pois acreditava que ela estava amparada pelos bens que possuíam. Mas os direitos de Catarina sobre as propriedades e sobre os filhos estavam longe de estar assegurados. Uma série de eventos infelizes fez com que Catarina dependesse de ajuda para sobreviver nos últimos anos de vida. Contudo, mesmo em meio a humilhações e necessidades financeiras, sua fé em Deus não se abalou. Em 1522 foi para Torgau com os 2 filhos mais novos, a fim de fugir de um surto da peste negra. Durante a viagem, os cavalos da carruagem se assustaram e dissiparam. Catarina foi lançada para fora, caiu em uma vala e se machucou gravemente nas costas. Sua filha Margarete, na época com 18 anos, cuidou dela, esperando que melhorasse. No entanto, ela não se recuperou e morreu 3 meses depois do acidente, em 20 de dezembro de 1552, aos 53 anos. Catarina foi uma mulher transformada e inspirada pela verdade do Evangelho de Cristo. Ela não se envolveu diretamente no movimento da reforma, não reivindicou o direito das mulheres à pregação, nem enviou cartas ousadas para líderes da igreja romana. No entanto, foi um grande exemplo de esposa e auxiliadora, comparável à mulher virtuosa de Provérbios 31, pois mesmo tão ocupada com os exaustivos afazeres de casa, com o cuidado dos filhos, do esposo e dos agregados, encontrava tempo para a comunhão com Deus. E essa é a história de Catarina Vambora, esposa de Martinho Lutero. Infelizmente esse vídeo ficou muito grande, eu queria fazer um vídeo só para cada capítulo, mas como esse vídeo ficou muito grande, então eu tive que cortar, vou ter que cortar, né, fazer 2, parte 1, parte 2. Então nós nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima.